Aleluia. É tempo de nós olharmos para o Senhor e fixarmos os nossos olhos em Cristo Jesus. É Ele que nos dá segurança em dias como o que nós estamos vivendo. Amém? Olha, eu gostaria de, neste momento, nós refletirmos alguns minutos na palavra de Deus. E eu gostaria que você aí em casa, olha só que coisa linda, o pessoal interagindo aí. E você na sua casa, você tem aí provavelmente uma Bíblia, e você pode abrir no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 36 ao 41. Amém? E você também terá aí no seu telão também, na sua TV, no seu smartphone, no seu notebook, você vai ter aí esse texto também de Marcos 4, do 36 ao 41. Certamente você já ouviu essa história, já ouviu esse relato, mas nós gostaríamos de parar um pouquinho agora, antes de nós continuarmos orando e louvando, e agora abrimos um espaço para a palavra de Deus. Amém? E diz assim: e eles, deixando a multidão, o levaram no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, Senhor Jesus, não se te dá que perecemos? Ou seja, não percebe que nós vamos morrer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que são tão tímidos? Por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Vocês ainda não creem? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Põe a mão no teu coração agora. Senhor, nós estamos aqui agora orando, pedindo que a tua palavra, que é viva e eficaz, que é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê, o Evangelho de Cristo, esse Evangelho que nos traz vida, traga vida aos nossos corações, a vida espiritual. Não queremos, ó Pai, vivermos como se nós estivéssemos mortos espirituais, mas queremos viver como pessoas vivas espiritualmente. Senhor, que a nossa alma seja agora alimentada, que a nossa fé seja aumentada e que a nossa busca a Ti, cada vez mais, Senhor, seja incessante, é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém? Meu querido, minha querida que está conosco nesse momento tão agradável, tão gostoso, eu quero dizer para você de algumas lições que esse texto nos traz e de algumas práticas que ele nos ajuda. E a primeira coisa que eu quero destacar é que nós devemos recorrer a Cristo, porque Cristo é a melhor opção. Nós sabemos que nós estamos em um momento, e nós vamos depois orar por aqueles profissionais que estão na linha de frente no atendimento humano, que são os profissionais da área da saúde, das diversas áreas dentro de um hospital, dentro de um posto de saúde. Nós queremos orar por todas essas pessoas que estão trabalhando na área do atendimento. E é importante nós buscarmos auxílio nos médicos também, na enfermagem, buscarmos auxílio nas farmácias, segundo as orientações que nós temos recebido. É importante isso. Agora, nós temos que recorrer a Cristo sempre. Porque mesmo que nós possamos ir a um hospital, não há remédio para o problema mais grave. Mesmo que nós possamos recorrer há muitas coisas boas que o ser humano tem descoberto e tem avançado, ainda não há aparelhos para todas as pessoas. Não há estrutura para todas as pessoas. Ainda continua sendo a melhor opção sempre estarmos recorrendo a Cristo. Aleluia! Porque Ele é fonte de bênção inesgotável. E nesse texto, os discípulos recorreram ao Senhor. E agora nós também observamos que é importante, neste momento que nós estamos vivendo, aprendermos com esse texto, para nós não dizermos a Deus sobre o futuro.
Não adianta você falar assim, Senhor, vai morrer tantas milhares de pessoas. E é certo que há prognósticos. E é certo que há estatísticas. E é certo que há probabilidades. E é certo que temos que trabalhar preparando para o caos. Porém, não diga o futuro a Deus, porque só Deus sabe o amanhã. Só Ele sabe como será o dia de amanhã. Como todo esse problema se comportará dentro de 24, 48 horas. Queridos, queridas, as pessoas estão querendo ser um pouco Deus às vezes. Eu sei que nós temos que termos a realidade, temos que estarmos dentro de uma linha de preparação. Nós mesmos aqui na igreja estamos preparados para algumas hipóteses, com planos A, B, C. E eu sei que quanto mais ainda as autoridades. Mas esse texto mostra que não adianta nós dizermos para Deus o que vai acontecer amanhã. É errado. Nós temos que pedir, Senhor, nos ajude, estou com medo. São muitas vozes. Estou preocupado, Senhor. Mas é o Senhor que diz o sim, é o Senhor que diz o não. E nós estamos aqui diante de tantas notícias futuras de caos, mas é só o Senhor que sabe o futuro. Então, aprenda com esse texto, que não adianta você ser um propagador dos problemas futuros, porque Jesus falou para nós não estarmos ansiosos pelo dia de amanhã, porque basta cada dia os seus próprios males. Vamos viver o hoje, nos preparando sim, de várias formas, obedecendo sim às autoridades, mas senão nós vamos nos descontrolar. E não é hora de nós ensinarmos a Deus sobre o futuro. Olha, aprenda com esse texto, que quem determina o futuro é o Senhor. Outra coisa, não perca tempo e aumente a sua fé. É tempo nessa crise de nós melhorarmos na fé. É tempo nessa crise de nós crescermos na fé. É tempo nesta crise de nós avançarmos em muitas coisas que talvez nós estejamos paralisados ou atrasados. É tempo de nós buscarmos mais a Deus. Eu quero fazer uma paradinha aqui. Você já percebeu que de alguns anos para cá, nenhum nome na face da terra tem sido tão blasfemado como o nome do Senhor Jesus? Você já parou para pensar? Que até algumas décadas atrás, havia no mínimo um respeito. Mas de um tempo para cá, algumas classes de mídia, algumas classes exibicionistas, alguma classe de pessoas não talentosas, não inteligentes, na falta de risos que poderiam ser inteligentes, eles buscam o golpe mais baixo da blasfêmia a Deus. Você já percebeu isso? E será que nós não temos que parar para refletirmos o quanto a humanidade está brincando e blasfemando de Deus? E desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Lá no Antigo, a palavra de Deus diz, não leve o nome do Senhor em vão. Olha, não mexa com o nome santo do Senhor. E no Novo Testamento, o apóstolo Pedro fala, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo quando ele se ira. Ainda bem que o salmista diz que a ira do Senhor é um instante. Ainda bem. Porque na verdade, neste caos está mostrado que não há razões para nós sairmos rindo. Cadê a graça daqueles que não têm criatividade e vivem fazendo piadas de Deus? Cadê a graça deles? Agora é hora de choro, é hora de preocupação. Para muitos de nós, blasfemaram de tantas formas, zombaram de tantas formas, e nós estamos vivendo um momento que nós temos que refletir. Nós temos que refletir. Será que vale a pena? Nesse politicamente correto, você não pode falar de N, M, de X, de A, mas você pode ofender a Deus à vontade. Você pode ofender o nome de Jesus à vontade, você pode fazer peças, você pode fazer vídeos, você pode fazer piadas no nome de Deus, que isso é politicamente correto. Agora, se você falar de qualquer outra classe, de qualquer outra pessoa, você já é punido pela censura de mídia, estabelecer uma ditadura sobre o mundo. Cuidado. Esse tempo é um tempo de alerta. O homem está brincando. Se a pessoa não crê em Deus, que siga a sua vida.
mas que tenha criatividade e inteligência para fazer comédias, para fazer piadas, de uma forma que faça construções sociais, humanas, inteligentes. É tempo de parar de brincar com Deus, porque basta um sopro de Deus e as coisas podem mudar. Então eu quero deixar aqui um alerta que hoje esse tempo é tempo de aumentar a nossa fé com Deus. É um sinal do céu dizendo, olha, ninguém é tão inteligente, ninguém é tão poderoso, nenhuma tecnologia é tão moderna, nenhuma ciência é tão soberana, porque basta um probleminha e todos estão agora prestes à falência, não podendo sair de casa, ricos e pobres. Cuidado, é tempo de refletir. Vale a pena blasfemar de Deus? Vale a pena concordarmos com o politicamente correto tão afrontador a Deus? Será que vale a pena? Outra coisa, a fé é fruto de uma vida com Deus, de Bíblia e oração. E é isso que Jesus pede aqui aos discípulos. Ele fala, por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? Jesus estava repousando, eu imagino, o cansaço, o esgotamento, porque cuidar de pessoas, ouvir pessoas, curar pessoas, o que Jesus fazia, ele atendia multidões, tanto que os discípulos levaram ele no barco, falou, o senhor precisa descansar, ele estava exausto, fisicamente Cristo estava exausto, tanto que dormiu. Se nós olharmos recentemente um achado arqueológico de uma embarcação, que foi achada agora recentemente na região da Galileia, o barco não era tão grande, este barco que foi achado. Mesmo que o barco não fosse tão grande, a exaustão nos leva a cochilar em tantos lugares, a dormirmos profundamente, às vezes num ônibus desconfortável, num metrô desconfortável, num banco desconfortável. E Jesus estava ali descansando e foram chamá-lo, e Jesus levanta e fala, por que vocês não têm fé? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé está ligada à palavra de Deus e à oração. E esses dias, é dias de nós orarmos e buscarmos a Deus e aprendermos. Se alguém quer blasfemar de Deus, eu desligo a minha TV. Eu rejeito essa pessoa. Eu menosprezo essa pessoa porque ela está brincando com Deus. Isso pode trazer a ira de Deus. Outra coisa que nós aprendemos, tendo fé, buscando a palavra de Deus, buscando a oração, é que a ordem sobre fenômenos naturais é com Deus. Quando nós começamos esse pacto de oração, dia 11 de fevereiro, nós falamos aqui da abertura do Mar Vermelho. E estamos encerrando hoje esse pacto de oração para logo iniciarmos o próximo, que ainda hoje vamos iniciar. E nós falamos da abertura do Mar Vermelho, e hoje nós estamos falando de Jesus também sobre as águas, agora no ambiente de águas, mas agora dando ordem para que o mar e para que o vento se aquietassem. E o salmista diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Deus que abriu o Mar Vermelho, é o Deus que também manda o vento parar, é o Deus que manda também pragas pararem, é o Deus que manda pestilência parar. Queridos, queridas, nós podemos orar, e a oração, há comprovações bíblicas, há comprovações históricas, que a oração muda a história. Eu creio nisso, você pode crer nisso, e Jesus fala, por que vocês têm pouca fé? Tenham fé, orem, e Deus pode mudar a história, Deus pode mudar o percurso de tudo isso no Brasil. Então, em nome de Jesus, todas as terças-feiras estaremos online, orando, clamando ao Senhor, todos os dias estaremos no grupo da igreja mandando mensagens, vamos orar sem cessar, nós podemos barrar essa situação. Fica parado em casa, é lógico, fique parado em casa, mas isso não é suficiente. Nós temos que estar parados, conforme as autoridades estão mandando, e em oração. E se você não percebeu, há um contexto de confusão, de aproveitamento político, diante de tudo que está acontecendo. Se você é uma pessoa atenada, você já percebeu. Tem muita gente querendo ganhar em cima disso. Tem muita gente que quer acabar com o seu inimigo nesta hora, e se promover em cima disso. Preste atenção que você vai ver, mas não é hora disso. Nós temos que crer em Deus, porque é Ele que manda nos fenômenos naturais, Ele pode mudar essa história. Outra coisa, a bênção sobre um barco se estende aos demais. Interessante que diz aqui que Jesus foi num barco e haviam outros barquinhos. Por que o texto registrou isso? Eu só sei de uma coisa,
Se havia uma tempestade para o barco que Jesus estava, essa tempestade também estava relacionada a um ambiente maior. E o importante é que quando Jesus manda cessar, tudo cessa. Você é um barco que pode abençoar outros barquinhos. Nós somos barcos que podemos acalmar outros barquinhos. Não é tempo de desespero, é tempo de confiarmos em Deus. Eu sei que há muitos desafios à frente, mas nós podemos crer com fé que nós vamos vencer toda a situação. E você, como um barco onde Jesus está, você pode fazer com que seu ambiente irradie paz a outros barquinhos que estão apavorados. Lembre-se disso, a bênção sobre um barco se estende aos demais barquinhos. Você é canal de bênção, você que crê no Senhor, é diferente daquele que está desesperado com falta de fé. Outra coisa, o nome de Cristo foi exaltado e esse é o alvo. O nosso alvo de vida tem que ser exaltar o nome de Jesus, hoje e sempre. E o nome de Cristo foi exaltado. Outra coisa, todos viram o poder da glória de Deus. Todos viram o poder da glória de Deus ali. E você, eu, cada um que tem fé, podemos logo mais falar, olha, toda a tempestade que estava vindo, todas as ondas baixaram e sossegaram. Nós ouvimos tanto, olha a curva, o achatamento, a curva, e uma curva, uma onda é a mesma coisa. E aqui diz que a onda já estava subindo e para encher o barco, mas tudo cessou. Com Cristo no barco, as ondas cessam, as curvas se achatam não por esforço humano só, mas a ação de Deus que determina e age quando nós não podemos agir. E todos foram abençoados. E nós queremos bênção para nós e para todas as pessoas, até para os ingratos blasfemadores. Porque se eles ficarem doentes, vão levar a doença para outros também. E cristão tem que amar até o inimigo. Tomara que se convertam, esse povo que não vale nada, que zomba de Deus. Nós temos que ser abençoadores. Todos foram abençoados naquele barco. Todos foram abençoados naquela redondeza, quando nós buscamos a Deus. A bênção de Deus irradia para os demais. Conforme nós já falamos lá do barco, que os outros barcos também são abençoados. E todos que estavam no barco de Jesus foram salvos. Fique no barco de Jesus. A salvação de Jesus não quer dizer que nós não passemos por lutas e tribulações. A salvação em Jesus, ela resume em algo que ele disse em João, eu sou a ressurreição e a vida. Nós podemos vencer as barreiras, e mesmo que haja situação de morte, ele é a ressurreição e a vida. Em Jesus, a salvação, a paz na alma, a paz no coração. Mas nós estamos aqui para orar, para que isso pare. E nós estamos aqui lembrando do que diz no final, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é Jesus. É Jesus que quer abençoar nesses dias de crise. É Jesus que nos alerta a não sermos blasfemadores do seu nome. É esse Jesus que nos chama para termos uma vida de oração e de leitura da palavra. É esse Jesus que quer dar paz porque ele é o príncipe da paz. Então nós oramos para que Deus opere na sua vida. E agora, nós vamos cantar um cântico que diz que nós temos que estar firmes nas promessas do Senhor. Firmes em todos os momentos, termos firmeza na fé. Querido, eu quero confessar uma coisa. Você acha que não há medo nos nossos corações? Eu, pastor Elias, pastor Paulo, Celso, liderança da igreja? Há tensões. Se tiver que ir ao hospital visitar alguém, como será? Como volto para minha casa? Vou ter que ficar de quarentena fora da minha casa? Vamos ter que fazer uma sala especial na igreja? Porque uma coisa que as pessoas buscam neste momento de crise é médico e pastor. É a fé e o hospital e a fé. E eu não quero que isso chegue a esse ponto. Nós queremos que estejamos preparados, que levantem os hospitais, que façam tudo, mas que isso passe e possamos dizer, passou em nome de Jesus. E isso nós faremos firmes nas promessas do Senhor.